Meu amigo, saiu a decisão do Conselho da Justiça Federal sobre os precatórios. Você se lembra que todos os precatórios da Justiça Federal estavam suspensos, os pagamentos estavam suspensos, aguardando este julgamento, e ele saiu na data de hoje. Eu assisti o julgamento inteiro, vi cada um dos votos que foram apresentados e quero trazer para você a decisão que foi tomada e como ela vai mexer aí com os precatórios, se haverá ou não mudança na lista dos precatórios, se você vai receber esse ano ou no ano que vem. E também ouvi algumas coisas interessantes lá dos ministros, desembargadores que participaram desse julgamento, e eu vou trazer para você estas considerações, tá bom? Mas antes de mais nada, eu já peço para você, vai comentando aí alguma coisa, se você estava ansioso por essa resposta ou não, e o que você está achando de tudo isso. Se você ainda tem esperança ou já perdeu a esperança, tá bom? Fale aí alguma coisa. Você já sabe que precisa deixar o seu comentário. Vamos lá? A controvérsia que foi posta foi a seguinte: os tribunais receberam os dinheiros, os valores dos precatórios e elaboraram uma lista de pagamento. E nesta lista de pagamento você sabe que existem uma ordem de prioridade. E os super prioritários são aqueles precatórios com pessoas de mais de 60 anos de idade ou que tenham alguma enfermidade ou alguma deficiência. Esses recebem, são os primeiros da lista. Acontece que alguns advogados têm juntado o contrato na hora de expedir os precatórios. O que quer dizer isso? O advogado tem a possibilidade de, vai expedir lá, o seu cliente tem R$100 mil para receber em precatório. Ele pode juntar o contrato, então é expedido ali 2 ofícios, para pagar 70% na conta do cliente e 30% já direto na conta do advogado. Acontece que agora, quando vieram os pagamentos, estava sendo liberado na lista, estava aparecendo na lista o nome dos clientes, os 70% do cliente, e não estava aparecendo na lista os 30% do advogado, sob o fundamento de que o cliente tinha super prioridade e o advogado não tinha super prioridade. Por isso, o crédito do advogado estava ficando para 2023, mesmo com o cliente recebendo em 2022. Eu apresentei para você esse caso, então a OAB foi lá e fez uma petição ao Conselho da Justiça Federal pedindo a suspensão dos pagamentos e que fosse decidido isso para que os advogados possam receber em conjunto com os clientes. Eu te mostrei aqui no vídeo anterior que existem precedentes do Supremo Tribunal Federal, ou seja, já existiam decisões do Supremo Tribunal Federal dizendo que os honorários do advogado devem seguir o principal, tá? Se virar precatório, os honorários têm que virar precatório. Se for RPV, os honorários viram RPV. E quando for pago, o cliente tem que ser pago também o advogado. Esses eram os precedentes do Supremo. E agora saiu a decisão do Conselho da Justiça Federal, reafirmando as decisões do Supremo Tribunal Federal, ou seja, concordando com elas e aplicando para o caso de hoje. O que o Conselho da Justiça Federal decidiu? Ele decidiu que os advogados devem receber em conjunto com seus clientes e que ambos os créditos têm a mesma natureza. Se o cliente é super preferencial, o advogado também tem que receber como super preferencial. Não são créditos distintos, é um só crédito em que o cliente está pagando o advogado. Então não teria lógica deixar o advogado para 2022. Bem, eu quero mostrar agora na prática para você entender as consequências disso e se haverá ou não mudança na lista. Eu já vou dizer o que eu penso, como eu interpretei essa decisão. Mas acompanhe só como estava antes. Imagine uma pessoa que tinha R$300 mil para receber e ela era super preferencial. Esta era a sistemática anterior. Ela vai receber R$210 mil em 2022 e o advogado ficou com 30%, ou seja, R$90 mil para receber em 2023. Essa era a sistemática aplicada até ontem, essa que foi questionada aí no Conselho da Justiça Federal. Com a decisão de hoje, fica diferente. O CJF, que é o Conselho da Justiça Federal, decidiu que aplica-se a limitação de 180 salários mínimos. Então, se a pessoa tinha 300 mil para receber, ela vai receber 218 mil e 30% desses 218 vai direto para a conta do advogado. Logo, ela vai receber somente R$ 152.600. O restante aí, por volta de R$ 82 mil, fica para o ano seguinte e quando houver o pagamento, vai ser o pagamento de 30% do advogado
e o 70% para o cliente. Você conseguiu acompanhar o raciocínio? Então, no meu ponto de vista, não muda a lista, tá bom? Não muda a lista porque os valores são os mesmos e as mesmas pessoas para receber. Só que o que acontece? Se você tinha um valor alto que passava de 218 mil reais, dentro desse valor o advogado vai ter 30%. Na sistemática anterior, você ia receber 218 mil livre e o advogado ia ficar para o ano seguinte. Agora não. O crédito total está limitado aos 218 e você vai receber 152 e o advogado, a diferença é por volta de 65 mil. Então, na prática, aumentam alguns credores. Os advogados que estavam fora entram para a lista também. Mas quem já estava na lista não sai, simplesmente divide um pedacinho ali com os advogados. Agora, foi debatido lá que o advogado teria direito de receber os seus honorários também até 180 salários mínimos e o cliente até 180 salários mínimos. Se tivesse sido julgado desta forma, aí mudaria completamente a lista. Algumas pessoas teriam que sair para adequar aos honorários dos advogados. Mas isso não aconteceu. O julgamento ficou então que o valor do precatório será pago até 180 salários mínimos, ou seja, 218 mil reais e uns quebradinhos. E o advogado vai receber dentro dessa parcela também, 30%. Então, no meu ponto de vista, não deve haver mudança da lista. Mas você, meu amigo, o que você achou dessa interpretação? Tem colegas advogados aqui no nosso canal? Coloque aí nos comentários se você acha que vai ter mudança ou não na lista. Nós vamos ter novidade nos próximos dias e eu quero te manter atualizado. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá bom? Olha só, o Conselho da Justiça Federal é formado por 5 ministros do STJ e os 5 desembargadores de cada um dos tribunais. Por isso, a decisão de hoje, a decisão tomada hoje, vale para todo o Brasil, para o TRF 1, 2, 3, 4 e 5. Todos os tribunais aplicarão esta decisão. E eu achei muito interessante a manifestação de alguns ministros, alguns desembargadores, manifestando ali o seu inconformismo com a sistemática da PEC dos precatórios, que está criando um verdadeiro calote, não é? Eles apontaram muito claramente, que nós temos falado aqui no canal, que está virando uma bola de neve. Um desembargador, presidente de um dos TRFs, disse que lá no seu TRF, menos de 40% dos precatórios estavam sendo pagos. Logo, 60% dos precatórios estavam sendo lançados para o ano seguinte e que vão acumular com os precatórios naturais já de 2023, mais esse bolo que estava indo. Então, a bola de neve muito grande. E o ministro relator ali dessa ação, o ministro Humberto Martins, falou que a situação está muito parecida com um cobertor curto. Você já teve um cobertor curto? Se você cobre a parte de cima, descobre os pés. Se cobre o pé, descobre a parte de cima. Ele diz que está assim os precatórios e isso não deve continuar assim. E há uma esperança que é uma ação direta de inconstitucionalidade que está lá no Supremo Tribunal Federal. Eu vou fazer um vídeo específico explicando sobre essa ação e o que pode acontecer. Então a única esperança para resolver isso de uma vez e mandar o governo pagar tudo corretamente como era antes é que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional essa PEC. Mas enquanto o Supremo não faz isso, meu amigo, nós vamos conviver com essa incerteza em cada ano. Quem vai receber, quem não vai receber, e o débito só vai aumentando. Tá joia, meu caro? Eu sei que você estava aguardando essa notícia, então eu vou resumir para você. Na minha visão, não haverá mudança de nomes na lista. Se você estava na lista, para 2022 você vai continuar. Agora, se você tinha crédito superior a 180 salários mínimos, você vai receber um pouco menos, porque dentro desse valor haverá o destaque dos honorários dos advogados, tá bom? Eu quero convidar você então para ficar bastante atento aqui, porque em qualquer momento eu posso publicar um outro vídeo dizendo se teve alteração de lista ou não. Mas a boa notícia é que agora os precatórios não estão mais suspensos, os tribunais já vão fazer os ajustes ali nas contas e logo teremos o pagamento. Assim que os pagamentos acontecerem, eu também quero te manter informado. Valeu? Não se esqueça de deixar o like, meu amigo. Um grande abraço para você.